Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. Meus irmãos, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês 3 coisas que todo cristão deveria ter, tá bom? Mas antes da gente começar aqui esse vídeo, eu gostaria muito que você deixasse o like, se inscrevesse aqui neste vídeo. Eu tenho certeza que através dos meus vídeos, vão te incentivar, vão agregar na sua vida espiritual. Pois Deus me chamou, para um propósito. Deus me preparou. E se eu estou aqui, é para te ensinar, é para te incentivar, a não desistir dos planos, dos propósitos de Deus. Número 1, você precisa ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que muitas das vezes é difícil acreditar, é difícil ter fé em Deus, porque é muito fácil ter fé em Deus quando tudo vai bem, acreditar em Deus quando tá mil maravilhas. Mas quando vem a dificuldade, aí que exige mais de nós termos fé, E é aí que vai nos testar, que vai nos provar se realmente temos fé em Deus. Porque na hora da dificuldade, a gente quer desistir, a gente quer pular do barco, Mas espera aí, a gente não tem fé em Deus, Então a gente precisa ter fé em Deus, independente da situação. Por mais que eu não consiga com meus braços, eu não consiga com minhas forças, mas eu tenho fé que Deus, no abrir e piscar de olhos, Deus pode mudar a situação. Isso tem que ser a minha convicção, a minha certeza, a minha fé. Isso é ter fé, independente da situação. Lembra do centurião? Centurião, na Bíblia, era considerado um inimigo de Deus. E ele foi até Jesus, à procura de que ele fizesse um milagre na vida do afilhado dele. Era considerado inimigo de Deus, E ele teve mais fé do que as pessoas que andavam com Jesus, Ele teve mais fé. Deus se alegrou, se maravilhou, com tamanha fé daquele homem. Que nós possamos ser igual centurião, Como nós possamos aprender com este homem, acreditar, a ter fé, que Deus pode mudar todas as coisas, independente. Não há nada impossível para Deus. E em segundo lugar, perseverança. Temos que ser perseverantes, Primeiramente fé, depois perseverança. Por quê? Porque a gente tem fé que Deus vai fazer um milagre, mas isso pode demorar, e demorar muito, demorar 10 anos, demorar 20 anos, e devemos continuar tendo fé, continuar perseverante, a não desistir, por mais que demore. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir. Que nós possamos ser igual, lembrar, nos inspirar como a mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha fé porque ela não ouviu falar de Jesus. Ela não tinha ouvido falar de Jesus, mas ela tinha perseverança, Ela estava disposta a pagar, o preço, por tudo, pagar o preço para ser curada. Ela foi perseverante. Ela gastou tudo, não obteve sucesso, porque a doença dela não era só na alma, era espiritual, E para ser curada, espiritualmente, tem que ser alguém que é espiritual, que é Deus, E quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé, porque a fé vem pelo ouvir. E ela naquele dia, ela ouviu a palavra de Jesus. Ela ouviu e ela teve fé, E ela teve fé que seria curada, Que se somente tocasse na orla de Jesus, ela seria curada, E assim foi, segundo a sua fé. Mas para isso, ela teve que ser perseverante. Ela não desistiu. 12 anos tentando ser curada de várias formas, mas somente com a fé em Deus, ela foi curada. Nós possamos aprender como esta mulher, a não desistir, a ser perseverante, por mais tempo que leve. Devemos acreditar, esperar, Porque Deus vai cumprir todas as coisas nas nossas vidas, independente do tempo. Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta, Ele vai fazer o impossível acontecer, O que achamos que para nós é impossível, para Deus não há nada impossível. Creia, tenha perseverança, pois Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. E terceira e última coisa que todo cristão deve ter é ousadia. Devemos ser
ousado. Tem coisas extraordinárias que só vamos viver, né, se sermos ousados, né? Tem coisas de Deus que só vamos alcançar, só vamos viver se tivermos ousadia. Lembra de Pedro? Pedro era conhecido por ser um homem ousado, né, que não se contentava com o básico de Deus. Ele sempre queria mais. Lembra, né, no dia que Jesus está sobre as águas e Pedro olha e pede para ir até Jesus. Se realmente ele, né, ele pediu para que fosse ao encontro de Jesus. E Jesus, olhando, vendo a ousadia de Pedro, Jesus chama, né? E quando Pedro encosta perto dele por cima das águas, Pedro anda por cima das águas. Isso é ter ousadia, não só fé, né? É ousadia, né? Para sair do seu lugar, e coragem, né? Para andar por cima das águas não é para qualquer um. Mas quando Pedro chega perto de Jesus, ele cai, ele sente medo. Mas espera aí, Pedro andou sobre as águas no mar revolto, né? Imagina nós, a gente não conseguia, a gente não queria nem sair do barco de tanto medo, mas para ele sair ali foi, né, algo muito ousado, né? Ousado da parte de Pedro. Aí ele cai. Aí Jesus olha e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Para nós, Pedro tinha muita fé, mas para Jesus, Pedro tinha pouca fé. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque para o propósito de Jesus, né, aquela fé, né, que ele tinha era pouco, ele precisava de mais. Aí quando Jesus fala, né, no coração de Pedro isso, eu acredito que ele, por ser uma pessoa muito ousada, sempre querendo mais de Jesus, sempre querendo mais, né, aí no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre a vida de Pedro, né, sobre a vida de Pedro, ele começa a falar em línguas. A Bíblia diz que o Espírito Santo, né, quando é batizado com o Espírito Santo, é revestimento. Naquele dia Pedro, né, foi revestido do poder de Deus, né? Aí Pedro, um homem muito ousado, se fosse no meu lugar, se fosse eu já teria ido para casa, agradecido a Deus. Mas o que Pedro fez? Ele foi ao templo orar. Olha que ousadia de Pedro, ele sempre queria mais. E foi ao templo para orar. No caminho tinha um coxo, né? No caminho, na porta do templo, tinha um coxo, né? Aí ele pede esmola. Aí Pedro fala: olha para mim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, né? Olha o poder do Espírito Santo. Olha a ousadia de Pedro. Pedro já não era aquele que caiu lá atrás. Pedro agora está revestido, né, do poder de Deus. Pedro agora alcançou o extraordinário de Deus, né? Alcançou o extraordinário. Que nós possamos ter a ousadia de Pedro. Bom, meus irmãos, esse foi o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenham gostado, tenham agregado de alguma forma na vida de vocês. Esse é um vídeo no qual é uma mensagem que Deus colocou no meu coração, no qual eu pude pregar na igreja, eu pude ensinar na igreja, e eu queria trazer aqui para vocês também, compartilhar com vocês, né, essa mensagem sobre essas três coisas, né, eu pude viver nos últimos anos. E se eu estou falando para vocês, se eu estou ensinando para vocês, é algo que eu vivi, né? E nesse tempo que eu vivi, que eu tive que ter essas três coisas: fé, perseverança e ousadia. E se eu estou aqui, é porque através de Deus, através do Espírito Santo, eu consegui passar por esse período. E se eu estou falando para vocês, ensinando para vocês hoje, é porque se a gente vai ensinar, compartilhar algo com alguém, né, tem coisas que a gente precisa viver para ensinar, viver para falar. A gente tem que falar aquilo que a gente viveu. A gente tem que ensinar aquilo que a gente vive, que a gente viveu, né? Pois tem coisas que a gente devemos passar para compartilhar para alguém. Deus abençoe. Espero você que chegou até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, pois através do seu compartilhamento, através do seu like, esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. É através desse vídeo que pode agregar na vida de muita gente. Deus abençoe.